bem-vindas para essa aula de hoje. Para quem não me conhece ainda, para quem é novo por aqui, eu sou a chefe Jana Bendo, sou professora de confeitaria e a minha missão aqui é ensinar confeiteiras como fazer e vender bolos recheados sem ter medo de entregar para o cliente. Então, vamos lá, que o tema da nossa live de hoje é ingredientes indispensáveis para fazer bolos. Deixa eu puxar para cá, que aqui eu trouxe também ingredientes para a gente conversar um pouquinho sobre eles. Tá? Então, quais são os ingredientes que eu preciso para fazer bolos? Será que eu preciso de uma infinidade de ingredientes que eu não acho com facilidade? Será que eu tenho que correr para outras cidades comprar coisas para fazer bolos? Será que fazer bolos é algo caro? Será que é algo realmente caro? Será? Ou será que não consigo fazer com ingredientes comuns? Ingredientes que eu tenho geralmente na minha casa, ingredientes que eu compro no mercado da minha cidade ou do meu bairro. Essa aula, ela vai ser legal, ela vai ajudar, tá? Pessoas que estão começando, pessoas que têm ideia de começar na confeitaria ou que já estão começando, tá? Mas essa aula é legal também para quem já é confeiteira, para quem já trabalha. Porque às vezes a gente fica muito presa a certos ingredientes, né? Pode ter confeiteiras aqui me assistindo que elas são reféns de ingredientes, né? Que, enfim, ficam presas a uma receita, a certos ingredientes e acham que é isso aí. E eu vou mostrar para vocês que não precisa disso, tá? Nessa aula a gente vai falar bastante sobre isso. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? A gente não precisa de bastante quantidade de dinheiro para comprar, porque a gente sabe que os ingredientes relacionados à confeitaria estão muito caros hoje em dia, né? Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado também, atenção com os ingredientes que a gente está usando, tá? Os ingredientes achamos fácil. Que bom, Roberta, é isso aí. Mas tem pessoas que não é fácil achar ingrediente. Mas por quê? Porque estão talvez trabalhando com receitas erradas, né, gente? Estão trabalhando com ingredientes que não acha fácil, aí acaba pagando muito caro para trazer o ingrediente de longe e acaba indo para onde esse valor? Para o preço final do bolo. E às vezes um bolo muito caro é dificultoso de vender, né? Depende do público de cada um. Mas tudo isso a gente tem que prestar atenção. Olha só, todas essas lives que eu fiz com vocês essa semana, olha quantas coisas que vocês têm que prestar atenção, além do que propriamente dito fazer o bolo, né? Vocês perceberam nisso? Quais ingredientes, quanto está pagando, o cardápio, quantos sabores, que sabores, né? Quanta coisa que a gente falou essa semana. Preço, né? O que considera no preço. Então, muita coisa que a gente falou que é além de simplesmente fazer o bolo. Então, vocês têm que estar atentas em tudo, tá? Para tudo mesmo, tá bom? Alguns ingredientes que confeiteiras ficam reféns. Leite condensado, né? Que eu já paguei mais de R$10 a lata do leite condensado. Eu sei que tem regiões do país que é muito mais caro ainda do que outras. Tem regiões que é mais barato, mas tem regiões que é mais caro. Eu tenho a minha aluna, Ana Helena, lá de Palmas, Tocantins. Gente, eu fico assim, ó, horrorizada com o preço que ela paga os ingredientes lá. Então, o nosso Brasil, o nosso país, ele é muito grande. É muito diferente o preço dos ingredientes no sul, do sudeste, do norte, do centro-oeste. É muito diferente. Então, cada uma vai ter que saber avaliar o seu. Então, se na minha região a nata é mais barata, então eu vou abusar da nata nos meus bolos. Agora, se na minha região a nata é muito cara, então eu vou ter que adaptar as minhas receitas para usar o creme de leite de caixinha, infelizmente, mas tem também como fazer dar certo com creme de leite de caixinha. É tudo questão de adaptação de receita, tá? Frutas é um bom exemplo também, né? Então, de repente, lá no norte, tem certas frutas que lá é barato e aqui no sul é caro. Ou frutas que aqui são baratas e lá é caro, né? Então, a gente tem que sempre ter
essa visão para poder analisar e fazer as escolhas mais coerentes. Tem confeiteiras que são reféns de determinados tipos de creme de leite. Então, é refém do creme de leite de lata, ou é refém do creme de leite de caixinha, ou é refém do creme vegetal, ou é refém do chantilly industrializado, né? Então, tudo isso eu acho que a gente tem que pensar bem. Jana, qual nata você acha melhor? Tirol ou firmeza? As duas são boas, Roberta. As duas são boas. Então, assim, ó, gente, aqui na minha cidade, só para dar um exemplo prático para vocês, aqui na minha cidade, até pouco tempo, não tinha chantilly para vender de caixinha industrializado. E eu, antigamente, só fazia bolo de chantilly, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu não tinha esse conhecimento, então eu era refém do chantilly de caixinha. E não tinha para vender na minha cidade. Ou era nas cidades próximas, ou era do representante. Mas às vezes pode acontecer imprevisto, né? Pode acontecer imprevistos de não chegar ao que você pediu, ou do representante mandar errado, ou de você ter pedido pouco e faltar chantilly. Então, o que acontecia? Eu perdia dinheiro, porque isso saía da minha margem de lucro, para pegar o carro e ir para outra cidade comprar chantilly. Porque se eu não tivesse o chantilly, não ia sair bolo. Refém do chantilly, tá? Isso, quando eu falo ser refém, é isso que eu quero dizer para vocês, tá? Quando vocês não têm outras opções, vocês são obrigados a fazer aquilo. Tá certo? Então, eu era refém do chantilly. E o leite condensado, né, gente? Nem vou tocar no assunto do leite condensado, que, claro, que é bom. Eu também gosto de leite condensado. Inclusive, eu amo brigadeiro. Tá? Eu amo brigadeiro. Mas eu sei que para fazer num bolo, para mim não é muito interessante o brigadeiro. Mas eu amo brigadeiro de bolinha, né? Brigadeiro tradicional. Então, assim, eu amo o sabor do brigadeiro, leite condensado, eu gosto também, meu Deus. Só que eu sei que para colocar num bolo, para mim não é tão interessante quanto outros recheios, né? Então, eu não sei quanto que tá o leite condensado aí na cidade de vocês, mas aqui por aqui tá em torno de 10 agora. Mas já teve vezes que tava mais de 10, teve vezes que tava menos também, né? Tá? Então, nessa live de hoje, eu vou mostrar para vocês que os ingredientes base, né? Ingredientes que com esses ingredientes vocês podem fazer bolo. São comuns, são ingredientes que vocês compram em qualquer mercado, de qualquer cidade, são ingredientes comuns. Se alguém não encontrar algum ingrediente que eu vou falar aqui hoje, pode me falar. Tá bom? Pode me falar que eu quero saber. Então, a partir desses ingredientes básicos aqui, nós conseguimos fazer bolos recheados, bonitos, decorados com esses ingredientes básicos, certo? Agora, a partir desse aqui, a gente pode também ter as saborizações, né? E aí, a gente pode trabalhar com chocolates, com frutas, com nozes, com oleaginosas, né? 5,95. Ah, tá, mas aí você tá falando do firmeza semi-desnatado, né, Roberta? É que tá. Tá bom, gente. Então, a questão das saborizações, a partir dessa base, aí depende da região, como eu falei antes, né? Se aqui eu tenho acesso ao morango, agora aqui tem plantação de morango e é época do morango. Então, agora o morango para cá tá show, mas lá para o norte talvez não esteja. Então, essa questão das saborizações é muito variável de confeiteira para confeiteira, tá? Mas vocês têm que saber que a base é essa e que com essa base vocês conseguem fazer bolos recheados com cobertura, tá bom? Italac. Italac também é bom, né? Tá bom, gente. Então, olha só. No final da aula, nós vamos fazer o pinheirinho, tá? No final da aula, a gente vai fazer o pinheirinho para enfeitar bolo. Aquele que eu usei ontem no bolo. E bastante gente teve dúvidas como faz, como que é e tal. Então, nessa live de hoje, eu coloquei esse plus aí de ensinar para vocês esse pinheirinho, tá? Que é uma decoração bem fácil, é bonito, é diferente. E vocês podem estarem decorando os bolos de Natal de vocês com esse pinheirinho.
Deixa eu ver aqui o que o pessoal do YouTube está falando. Então, talvez alguns ingredientes são mais caros, porém, um bolo bem feito já se paga por si só. Eu sou de Santa Catarina, tá? Claro, gente, né, que a gente pode ter os diferenciais, né, no bolo, né, ter um bolo com valor agregado maior, com um ingrediente diferente e tudo mais, né? Mas aí cada caso é um caso, cada confeiteira, cada região, cada localidade, tá bom? Tá certo? Estou curiosa. Não encontro nata e manteiga, está o olho da cara. Uhum. Tá, já vamos falar sobre esses ingredientes, tá bom? Então vamos lá. Gente, vou começar falando do trigo. Então, o trigo é um ingrediente indispensável para fazer bolos, tá? Então, eu trouxe aqui um pacote de trigo, inclusive. E aqui o trigo que vocês vão comprar para fazer bolos é o trigo comum, aquele trigo comum do mercado tipo 1. Tá escrito aqui, ó, farinha de trigo tipo 1, tá? Tem várias marcas no mercado hoje, tá? Algumas marcas são melhores, outras piores. Eu geralmente compro sempre as mesmas marcas e sempre dá boa, tá? Eu, assim, não posso dizer para vocês que eu comprei uma marca e não ficou bom, mas eu acredito que deve acontecer. Mas como eu sempre pego aqui na minha região sempre tem as mesmas, né? Então, essas que tem para cá, tudo certo sempre. E aqui, a farinha de trigo, vocês têm que olhar o seguinte: tem farinhas de trigo que são especiais para pães, especiais para pizza, tá? Mas assim, às vezes a nomenclatura que as empresas colocam aqui no pacote, às vezes elas colocam uma nomenclatura aqui, uma identificação no pacote, que talvez não quer dizer nada, tá? Então vocês podem olhar aqui atrás do pacote, ó, proteínas, 7%, tá? Essa farinha comum do mercado tipo 1, ela tem 7% de proteína. Então, é isso que vocês vão olhar. Para a gente fazer bolo, quanto menos proteína tiver, melhor. E essas comuns têm 7%. Então, vocês só reparem isso. Anota, tá? Se tiver mais do que 7%, escolhe outra farinha que tem 7%. Só isso que vocês vão ter que prestar atenção na farinha. E aí, dependendo da marca que vocês forem pegar, quando vocês forem usar, vocês olham, vem com muita umidade, ou vem muito escura, ou isso, ou aquilo, e aí vocês vão percebendo o resultado no bolo para fazer as escolhas de vocês, tá? Mas, a princípio, o que vocês vão olhar é a parte da proteína. E a farinha, então, ela é indispensável no bolo, porque é a farinha que dá estrutura para o nosso bolo. Então, aqui a gente está falando de bolos convencionais, né? Bolo com trigo, com açúcar, com leite, né? Não estamos falando de bolo fitness. Nada de bolo fit por aqui. Então, vai farinha, tá? E aí, ele é um ingrediente estruturante, então é um ingrediente básico que a gente tem que ter para fazer bolos. Vou escrever aqui. Farinha de trigo. Trigo, então, é um ingrediente. Agora a gente já pode falar de açúcar, que é outro ingrediente básico. A gente precisa de açúcar para fazer bolo, para fazer massa de bolo, para fazer cremes, para fazer recheios, vai açúcar, tá? O trigo, ele também pode ser o nosso ingrediente espessante dos cremes. Então, ele vai na massa e ele é espessante também de recheios, tá bom? Olha só a importância do trigo. Aí o açúcar, meninas. O açúcar, a gente usa sempre o açúcar refinado, tá? Hoje eu tô com esse aqui. Geralmente eu não compro desse, mas hoje era o que tinha, tá? E deixa eu ver se tá tudo bem aqui no YouTube. Isso aí. Uhum. Então, o açúcar refinado, tá? Por que eu pego o refinado? Para algumas receitas, poderia ser até o cristal, né? Eu sei que tem algumas regiões do país que não acham o açúcar refinado ou que o refinado é muito caro. Então, tem muitas receitas que o cristal, ele funciona bem. Mas algumas receitas, o cristal não vai bem por ele ser mais grosso, né? Mas também eu sei que dá para passar ele no processador, no liquidificador e deixar ele mais fino, né? Então, tudo bem.
Porque o açúcar nas receitas, gente, ele faz a mesma função. Mesmo se ele for cristal, ou se for refinado, ou se for mascavo, é tudo a mesma quantidade e a mesma função, tá? Mas para as receitas de confeitaria, então o refinado ele vai melhor, tá? Tá bom? Esse açúcar é mais grosso, a Amélia falou. Eu não sei, porque eu nunca compro desse. Não sei. Tá bom, gente. E aí, assim, ó, açúcar. Tem uns açúcares ruins que eu já comprei, sim, tem. Eles vêm com muito grosso, ou misturado, assim, grosso com fino. Vem com sujeiras dentro, sujidades. Ele vem meio amarelado, tá? E aí eu não gosto quando vem assim, tá? Então eu vou sempre nas marcas mais tradicionais, assim, sabe? União, Alto Alegre, Caravela também, Caravelas ou Caravela, não lembro, também dá. Tá bom? Nesse sentido. Refinar no liquidificador dá super certo isso. Aqui onde eu moro, o açúcar refinado é mais barato que o cristal. Aí eu não entendo porque em outras regiões o cristal é mais barato. Enfim, né? Vai entender. Então, açúcar é um ingrediente indispensável. A gente usa o açúcar na massa, nos cremes. O açúcar, ele dá cor, porque carameliza, né? Ele dá sabor. Nos bolos, indiretamente, ele dá estrutura, porque ele faz com que bolhas de ar fiquem presas ali dentro do bolo. Então, ele é de uma forma estruturante. Enfim, o açúcar é vida, né? Mas tudo em equilíbrio, né, gente? Tudo em equilíbrio. Se a gente comer demais, aí já acaba com a nossa vida, né? E agora vamos falar dos ovos. Ovos. Os ovos, eu diria assim, que são os principais, que é o principal. O principal ingrediente da confeitaria é ovo, na minha opinião. Às vezes eu fico em dúvida se é a manteiga e os seus derivados, se é o ovo, mas eu acho que o ovo. Porque o ovo está em tudo. O ovo está nos recheios, o ovo está nas massas, o ovo está na cobertura. O ovo é um ingrediente altamente nutritivo também, né? E então, gente, o que eu faço? Ovo, eu sempre prefiro usar ovo caipira, mesmo que no mercado ele está um pouco mais caro, mas eu pego, mesmo quando eu tenho que comprar, eu pego o caipira, porque vale a pena, tá? O ovo caipira, ele não vem bem assim, com o tamanho bem certinho, mas nas minhas receitas os ovos são sempre pesados, então isso para mim não é problema. Uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção, vocês sempre têm que olhar a data do ovo, é a data de fabricação que vem na caixinha, não a validade, tá? Aquela data de validade que vem na caixinha do ovo, se o ovo chegar naquela data, ele tá estragado, tá? Principalmente se for verão, tá bom? Então, não olhem a data pela validade do ovo. Deixa eu ver aqui. Eu sempre compro o açúcar cristal e passo no liquidificador, porque o refinado aqui na minha cidade é muito caro. Olha só que interessante, né? Aqui é mais barato. E é bem mais barato, porque os 5 quilos de açúcar, eu acho que tá uns 20 reais, 5 quilos. Talvez eu tô um pouco fora. Mas 1 quilo de açúcar cristal é 5, 6 reais, né? Então, quer dizer que o pacote do refinado é mais barato. Aqui é R$ 4,89 1 quilo do refinado, enquanto que o cristal é 5, 6 reais o quilo. Eu também, quando precisa, refino no liquidificador. Aqui, os ovos são os ingredientes mais preocupantes por causa do cheiro. Podemos peneirar o açúcar e a farinha para ficar mais fino? Açúcar cristal eu pago R$16,70, 5 quilos. Olha, bem interessante. Aqui a gente nem encontra quase açúcar cristal em 5 quilos, só de 1 quilo, só pacote de 1 quilo, tá? Podemos peneirar o açúcar e a farinha? O açúcar não necessariamente precisa peneirar, mas a farinha precisa, tá bom? E não é para deixar mais fino, tá, Patrícia? É só para tirar as bolinhas que podem acontecer e talvez alguma sujidade que pode vir junto. Mas não é para deixar mais fino, é só para soltar as bolinhas. Então tá.
vamos voltar a falar dos ovos, porque os ovos é um assunto interessante. Gente, então, os ovos, por que você disse aqui que os ovos têm cheiro? Ovo tem cheiro ruim só quando tá velho, Edinólia. Ovo tem cheiro ruim só quando tá velho. Então, se vocês forem no mercado e olharem a data de fabricação do ovo, se vocês pegarem ovo sempre da semana, eu nunca pego o ovo que já passou de uma semana. Se o ovo do mercado tiver passado de uma semana da fabricação, eu vou procurar em outro mercado. Eu não pego, tá? Não peguem, gente. Porque o ovo, depois de uma semana, que ele tá lá no mercado, na temperatura ambiente, ele já não vai mais durar muito tempo, tá? O ovo, quando chega na data de validade, que tá ali na caixinha, ele tá uma água, tá horrível. Vocês já repararam nisso? Que o ovo, quanto mais velho ele fica, mais ralinho fica. Mais molengo ele fica, ralinho. E quando ele tá fresco, não, ele fica uma coisa bem consistente, bem grossa, tá? Então, isso é ovo fresco. O ovo, quando ele tá velho, ele é ralinho, tá? E o ovo velho é que dá cheiro, tá bom? Ovo fresco não dá cheiro ruim, tá? Então, isso podem anotar, gente, isso é fato, tá? Então, sempre olhem a data de fabricação e sempre peguem da semana. Nunca peguem para de mais dias. Prestem atenção nisso, tá? Jana, quando compra fresco, qual o tempo ideal para armazenar na geladeira? Amélia, sim, já vi. Roberta, quando vocês compram ovos no mercado, pega o ovo da semana, né? Se vocês forem usar esse ovo que vocês estão pegando nessa mesma semana, tipo, em uma semana você acaba tudo, você usa bastante ovo, você pode até deixar fora da geladeira, não precisa nem deixar na geladeira, tá? Pode deixar fora. Se na tua casa, na tua cozinha for muito calor, melhor deixar na geladeira, porque conforme mais calor tá o ambiente, mais alta tá a temperatura, mais rápido o ovo vai perdendo o seu frescor, tá? Então, temperaturas mais baixas mantêm o ovo por mais tempo. Por isso que a gente coloca o ovo na geladeira. Aqui, no meu caso, que eu tenho o ar-condicionado ligado, eu não preciso pôr na geladeira, porque o ar está controlando a temperatura ambiente. Agora, se for muito quente na cozinha de vocês, coloca na geladeira. Aí, os ovos, a gente sempre usa eles nas receitas em temperatura ambiente, não usamos eles gelados. Então, antes de fazer a receita, vocês tiram o ovo da geladeira de manhã e tiram os ovos que vocês vão usar no dia, mais ou menos, tá? E aí vai dar tudo certo. Vocês vão ter o ovo fresco por mais tempo e vão poder usar normalmente. Não sabia desses detalhes dos ovos. Obrigada pelas dicas. Isso aí. Isso aí, gente. Pode ter certeza que essas informações dos ovos, elas estão na literatura, tá? Se vocês procurarem, vocês acham em livros. Não confiem em tudo que vocês veem na internet, tá? E eu já passei isso para muitas alunas. E realmente, depois elas vêm dar o retorno, elas ficam impressionadas que realmente o cheiro é do ovo velho. Eu tenho um exemplo, compro direto do distribuidor de granja, e aqui é muito quente. Então, Roberta, quando você compra do distribuidor, você olha a data também, tá? Porque geralmente o distribuidor é ovo fresco, né? Mas vai que não é, tá? E aí armazena na geladeira. Teve uma vez um aluno que foi fazer bolo e ele me mandou uma mensagem, professora, meu bolo tá ficando com muito cheiro de ovo. E aí eu perguntei para ele, o teu ovo é fresco? Ah, sim, comprei hoje no mercado. Que ovo que você comprou? Ele comprou ovo do bandejão. Bandejão, 30 unidades. O ovo do bandejão sempre é mais barato. Não sei se na cidade de vocês é assim, mas aqui é assim. O bandejão sempre é ovo mais barato. E ele só olhou que estava na validade, ele não olhou a fabricação. Estava na validade, ele pegou. O ovo era velho. Aí eu falei assim para ele, então tu vai fazer um teste e tu vai me retornar. Tu vai lá no mercado, tu compra ovo caipira, de preferência, se possível, e tu compra ovo da semana. E tu faz de novo o mesmo bolo e tu me disse se ficou com cheiro de ovo. E foi lá, ele fez, depois ele me retornou que não, que realmente não ficou com cheiro de ovo o bolo. Então, foi só o ovo, gente, só o ovo. E
Eu tenho outros relatos de alunos também, assim, meu marido não come nenhuma receita que vai ovo porque tem cheiro de ovo. Aí eu fiz, né, dei toda essa explicação do ovo e tal. Nunca mais o marido reclamou de cheiro de ovo, que eu saiba, pelo menos, tá? Porque é só começar a prestar atenção no tipo do ovo que muda totalmente. Mais um detalhezinho importante. Quando vocês tiram um bolo do forno, que ele ainda tá quente, se vocês tiram ele, né? Se for um bolo branco, que não é de chocolate, ele vai ter cheiro de ovo quente, tá? Mas depois não vai mais ter. Então, caso vocês cheirarem um bolo quente e sentirem cheiro de ovo, acalmem seus corações, porque o bolo tá quente ainda, depois não vai mais ter, tá? Tem algum ingrediente que podemos comprar para armazenar? Não entendi a pergunta. Me explica. Patrícia, a União tem vários tipos de açúcar. Qual outro recomendado além do cristal? E os ovos têm que ser na temperatura ambiente? Para fazer bolo, os ovos têm que ser na temperatura ambiente, tá? E os tipos de açúcar é o refinado, tá, Patrícia? É o refinado. Aí a União tem o cristal refinado, tem o cristal, né? Tem vários tipos. Eu uso refinado, mas vê qual que é melhor o preço na tua cidade para você decidir aí qual açúcar que para você é melhor, tá? Certo? Então, dos ovos é isso, gente. Entendido dos ovos. Se alguém tiver alguma pergunta, envia aqui que a gente vai vendo. Sal, gente, sal a gente usa nos doces, tá? Parece que não, mas sim. Em todas as massas de bolo eu coloco sal, pitada de sal. Em todas os recheios, chocolate, ganache, enfim, tudo que vocês fizerem de doce, bolachas, brigadeiros, vocês podem pôr uma pitadinha de sal. O sal, ele ajuda na cor do bolo, tá? Na estabilidade da espuma do ovo, no sabor, ele realça os sabores. Então, o sal também é um ingrediente comum que todo mundo tem em casa e que a gente usa nos bolos, tá? E olha só, com esses ingredientes aqui, nós já fazemos uma massa de bolo, né? Com isso aqui já sai pão de ló, com esses ingredientes aqui. Porque o pão de ló não precisa nem de fermento. Então, com isso aqui já sai massa de bolo. Todo mundo tem em casa trigo, açúcar, ovos e sal, não tem? Quem hoje na sua casa não tem um desses 4 ingredientes? Que ficou... Tem alguém aí hoje que não tem um desses 4 ingredientes em casa? Improvável, eu acho, né? Então, com esses 4 ingredientes, pode até tirar o sal, ó. Com esses 3 ingredientes, vocês já fazem um pão de ló, um bolo, tá? Dá diferença no bolo os ovos não estando na temperatura ambiente? Dá sim. Dá diferença no bolo, tá? Porque o ovo, inclusive, se ele tiver morninho, o bolo fica mais bonito ainda. Ele não cresce tanto se ele tiver gelado, tá? O bolo rende menos se o ovo tiver gelado. Ele não vai conseguir incorporar tantas bolhas de ar. E se ele tiver na temperatura ambiente, cresce legal. E se ele tiver morninho, ele cresce mais ainda. Então o bolo fica mais bonito ainda. Tá? Certo. Aí, agora vem o fermento, né? Porque pão de ló não precisa de fermento, mas outras massas de bolo precisam de fermento. E aí, então, por isso que eu trouxe fermento também, né? Porque tem várias massas, né? Do Red Velvet, por exemplo, massas do método espumoso, massa manteigada, que vai fermento. E aí, os fermentos de bolo, eles podem ser o fermento químico, que é esse aqui, e pode ser também o bicarbonato de sódio, que também é um fermento, né? Mas assim, ó, esse fermento aqui químico é ele que é o básico, porque onde tem bicarbonato de sódio, você pode substituir por ele se você não tiver o bicarbonato de sódio. O resultado não vai ser exatamente o mesmo, mas você pode substituir por ele, tá? Então esse aqui é o básico que a gente tem que ter, que é o fermento químico de bolo, tá? Qual seria... Opa, calma aí.
Quanto ao tamanho dos ovos, você sempre usa do mesmo tamanho? Não, eu falei antes. Os ovos, eles vêm em vários tamanhos, né? Aqui, ó, pode ver. Tem de vários tamanhos. Então, nas minhas receitas, o ovo sempre é pesado, porque dá bastante diferença. Às vezes tem ovo que tem 35, 40 gramas. Tem ovo que tem 70 gramas. É o dobro. Então, não tem como a gente fazer receitas de confeitaria sem pesar os ovos, tá bom? Digo isso porque às vezes temos ovo um pouco menor que o outro, isso mesmo. Qual seria a proporção de sal? Eu sempre trabalho sal com pitadas. Então, é uma pitada, 2 pitadas, tá? Vocês sabem o que é uma pitada? Uma pitada é isso aqui, ó. Coloca aqui, fecha a mão. O que ficar entre os dedos é uma pitada, tá? Uma vez eu tive que rir, eu não lembro que aluna que foi. Que a pitada dela era assim, ó. Essa aqui era a pitada dela, era todos os dedos. Gente, a pitada, isso é muito básico, né? Mas tem que ser dito, olha só, né? É aqui, ó, 2 dedinhos e só bota aqui e fecha. O que ficou entre os dedos é a pitada, tá bom? Então, eu trabalho com pitadas, tá? Uma pitada, 2 pitadas. E é meio que assim... Aí meio que no olho, assim, tá? As pitadas. Sim, a Isabel disse que tem gente que não tem esses ingredientes. Verdade, claro que pode ter pessoas que não têm os ingredientes, né? Mas foi o meu modo de falar que foi errado mesmo. Os que compro tem 60, 62 gramas. Certo, Roberta, bom. Tá? Certo. Então, fermento e tal. Aí, eu trouxe para nós. Aqui, então, já sai massa de bolo, né? O fermento, acho que nem preciso colocar aqui. Mas agora eu vou colocar gordura. Gordura. Vou escrever aqui, gordura. Gordura. Então, gordura, gente. O que pode ser gordura nesse caso, né? Gordura pode ser manteiga, pode ser óleo, né? Pode ser creme de leite, também é gordura. Eu trouxe aqui a manteiga para exemplificar. Por quê? A manteiga é a melhor gordura que a gente tem da confeitaria. É a mais utilizada e é a melhor, digamos assim, né? Nós podemos usar ela nessa textura firme. E se nós quisermos usar ela como líquido, é só derreter ela e usar como líquido, assim como um óleo, por exemplo, tá? Então, a gordura, a gente consegue utilizar a gordura no lugar dos óleos, mas os óleos a gente não consegue utilizar no lugar da manteiga. A manteiga nós conseguimos utilizar no lugar dos óleos, mas os óleos não substituem a manteiga, né? Então, por isso que a manteiga é a gordura que eu considero assim a principal na confeitaria, tá? Nós usamos gordura em bolos, a gente usa gorduras também. Eu também uso gorduras em bolo, embora eu use bastante o pão de ló, mas eu tenho massas também que eu uso gordura. E a gente usa gordura também nos recheios, né? Usamos gordura nos cremes, usamos gordura nos ganaches, mais o que? Nas coberturas, né? No buttercream usamos gordura. Então, a manteiga, ela é usada em todas essas receitas que eu mencionei para vocês. Por isso que ela tá aqui nos ingredientes básicos da confeitaria, tá? A Roberta perguntou o que faz quando o ovo vem com 2 gemas. É por isso que eu peso os ovos, Roberta. Se você pesa, você não vai ter problema com as 2 gemas. Tira as 2 gemas, pesa as gemas e pesa as claras, né? Se você estiver trabalhando com receita que é o ovo inteiro, por exemplo, 100 gramas de ovos inteiros, né? E aí vem a clara com 2 gemas, tranquilo. Pesa tudo junto, considera aquilo ali um ovo inteiro. Tranquilo, tá? E é isso aí, gente. A manteiga, então, para nós, ela é fundamental, tá? Fundamental. Você opta por manteiga com ou sem sal na confeitaria? Boa pergunta, Mangi. Com sal, tá? Hoje, excepcionalmente hoje, eu estou aqui com uma manteiga sem sal. Mas é porque a gente foi no mercado e não tinha com sal. Aí eu peguei sem sal mesmo
e eu adiciono o meu salzinho. Mas, se não, eu uso com sal, tá? No buttercream eu uso com sal, nos cremes com sal, tudo com sal, tá? Porque o sal dá uma realçada nos sabores e aqui é tudo com sal, tá? Então, gordura, manteiga, tá? E aí, para representar a nossa classe aqui dos leites e cremes de leite, eu trouxe aqui um pacote de leite, eu deixei ele para cá. Deixa eu pegar ele aqui. Olha só. Ele tá congelado para não molhar. Olha só. Aqui, então, eu trouxe leite. Leite também é um ingrediente básico. Também é um ingrediente básico, tá? Com o leite, podemos usar o leite em massas de bolo ou não, tá? E a gente faz com o leite os cremes. Então, ele é um ingrediente básico para se fazer um bolo, um recheio, né? E aí, se vocês repararem, eu trouxe aqui o leite de pacotinho, que é o leite fresco, ó. Olha aqui a lista de ingredientes dele, ó. Leite pasteurizado com 3% de gordura. Então, vocês estão vendo que aqui é tudo ingrediente simples. É trigo, é açúcar, que nós temos que comprar no mercado porque eles só vendem nesse tipo, né? Ovo nós podemos comprar de pessoas que produzem em casa, ovo caipira no mercado. Manteiga, a mesma coisa. E o leite também é a mesma coisa. Então, aqui a gente está partindo de ingredientes simples, menos industrializados possíveis. E com esses ingredientes aqui a gente faz bolos. Incrível, né? Agora aqui, a gente pode adicionar aqui frutas à vontade para fazer bolos. A gente pode adicionar fruta fresca. A gente pode adicionar compotas e geleias, porque vocês têm o açúcar para fazer. A gente pode fazer cremes de vários sabores com as frutas, tá? Então, as possibilidades aqui são imensas, só com esses ingredientes. A gente pode usar esse açúcar para fazer caramelo e, a partir do caramelo, fazer outras receitas, né? Fazer creme de caramelo ou fazer o próprio caramelo crocante para colocar no bolo, né? Vocês não acham isso incrível? Como os ovos é pesado, se passa do que é pedido na receita, como podemos tirar a clara ou a gema? Patrícia, assim, ó, o ovo, você vai, se é ovo inteiro, né? Você quebra os ovos, né? E vai pesando. Aí, por exemplo, na receita pede 120 gramas e você quebrou, deu 150 gramas de ovos inteiros, né? Você bate esses ovos com a mão, com um garfinho ou um fouet, alguma coisa assim, e aí você pesa as 120 gramas que você precisa. Aí você consegue pesar exatamente 120 gramas de ovos inteiros. E se for de clara ou gema, aí você separa os dois e depois você pesa. Tá bom? Qual a marca que você recomenda de manteiga? Tem várias marcas boas. Várias mesmo, assim. Já usei inúmeras marcas boas, tá? Tem marcas boas que são mais caras e tem marcas boas que são mais baratas. E assim, as marcas que eu tenho aqui não são as mesmas que tem no Brasil todo, tá? Então, assim, vou falar de marca barata que tem aqui. A Tirol, por exemplo, ela é uma manteiga que é muito boa e é uma manteiga das mais baratas. Das boas, ela é das mais baratas que tem aqui na minha região, tá? Mas tem várias manteigas boas, tá, gente? Várias mesmo. Tá bom? Então, gente, o leite, né? Com o leite, então, a gente faz tudo isso, né? Faz os cremes e tudo mais. E aqui, eu não trouxe os cremes de leite aqui para nossa lista de ingredientes básicos. Por quê? Eu tenho manteiga e tenho leite aqui, ó. Manteiga e leite. E o que acontece? A manteiga é a gordura do leite, tá? Quando eu tenho um creme de leite, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. Quando a vaca, ela dá o leite, né, com a pessoa, enfim, tira o leite da vaca, o leite que sai da vaca, ele tem mais gordura do que esse leite aqui. Esse leite que nós compramos, ele é padronizado a 3% de gordura, né? Então, ele é um leite mais gorduroso, certo? Desse leite mais gorduroso, a indústria separa o leite, que vai ser vendido com 3% de gordura, e separa o creme de leite, certo? Que é um leite que tem maior porcentagem de gordura.
Desse creme de leite, a indústria tira a manteiga, que tem 80% de gordura. Então, quer dizer que a indústria ela concentra a gordura toda aqui para fazer a manteiga. Então, a manteiga é a gordura do leite e ela tem 80% de gordura. O resto dos 20% daqui da manteiga é leite, água, soro de leite, essas coisas assim. Pode ver aqui, ó, ingredientes. Ingredientes. Calma aí que eu vou achar. Gente. Ingredientes, achei. Creme de leite pasteurizado, viu? O único ingrediente da manteiga é creme de leite, tá? E aí, então, outro produto que sai da... Ai, meu Deus, a vizinha tá aqui chamando. A mãe não tá. Espera só um pouquinho. Deixa eu avisar a vizinha, que ela tá aqui batendo na porta. Ô, Rosina, a mãe não tá. Diz pra ele, pai, também não tá. Diz pra ele bater lá na Paulinha, que eu vou vir aqui em casa. É. Obrigada, tá? Voltei, tadinha. Ai. Tá. Voltando então. E aí, desse produto que sai do leite, esse creme de leite, então sai a manteiga, que tem 80% de gordura. Depois sai a nata, que tem até 45% de gordura, né? E depois esses 45% de gordura que tem na nata, né? Então, o restante que tá ali no potinho da nata é leite, tá? E aí temos o creme de leite fresco, que tem 35% de gordura. Então, 35% é gordura e o resto é leite. E aí nós temos o creme de leite enlatado, que aí já começa a ser um processo mais industrializado, porque ele tem a validade bem mais longa, né? E, por último, o creme de leite de caixinha, que tinha 17% de gordura e agora tem até 14%, né? Então, se vocês forem analisar, todos os cremes de leite são compostos por isso aqui, ó, gordura e leite. Então, por isso que eu considero esses dois aqui os ingredientes básicos, tá? Com esses dois aqui, a gente consegue fazer... Não vou dizer tudo, né? Vai que a gente não consegue fazer tudo, mas vamos dizer, então, quase tudo. Com esses dois aqui, a gente consegue fazer quase tudo, tá? E aí, gente, o que vocês estão achando até agora? Jana, o que você acha das margarinas 80% lipídios? Não gosto. Não gosto porque eu gosto de comer margarina com pão, tá, Roberto? Eu gosto. Mas por quê? Eu gosto de comer salgadinho, né? Eu gosto de comer margarina, eu gosto de tomar Coca-Cola. Então, tudo que é ruim é bom, né? Fazer o quê? Mas assim, eu não utilizo porque não é um produto bom que a gente deveria comer, né? E também ele dá sabor de margarina. Dá sabor de margarina nos preparos, então eu não gosto. É um produto que tem uma característica boa para a confeitaria, porque tem 80% de gordura. Lipídio é gordura, tá? Então, a margarina, 80% lipídios, ela é um produto similar à manteiga pela sua característica. 80% de gordura. Só. Mas a composição é totalmente outra, né? Isso aqui é um produto que vem direto do leite da vaca, é um produto de origem animal, e a margarina é um produto de origem vegetal, tá? E por que ela não é... A manteiga é um produto que ela é mais natural. A manteiga nós conseguimos até fazer em casa, a manteiga. Agora, a margarina não. A margarina é um produto industrializado. Ela vem a partir dos óleos vegetais que sofrem um processo de... meu Deus, eu sempre falo o nome desse processo e agora eu esqueci. É um processo que faz... Meu Deus do céu, esqueci completamente.
Então, são óleos vegetais que passam por processos na indústria. Gente, está na ponta da língua. Alguém já não ouviu falar e sabe me dizer? E aí acontece que a margarina fica naquele estado, naquela textura, naquela cor que parece com manteiga, mas não é. Gente, tô aqui, ó. A margarina é mais saudável. Isso mesmo. Ai, quando a gente quer lembrar o nome, né? Não sai da cabeça. Tá? Ai, não consigo lembrar. Tá. Então, agora a gente vai fazer o nosso pinheirinho, tá? Deixa eu colocar minhas coisas para cá, que a gente não vai usar agora. Tô ainda tentando lembrar o nome, mas tudo bem. É um processo, né, da indústria que dá essa característica para a margarina. O sal a gente vai usar, claras a gente vai usar. E falando de coberturas de bolo, né? Então a gente consegue fazer buttercream com claras, buttercream com manteiga, açúcar e claras. A gente faz buttercream, né? Para fazer chantilly verdadeiro, é nata e açúcar. Então também tá aqui no leite. Vou colocar aqui leite, creme de leite, manteiga. Leite, creme de leite. Mais o que, gente? Para fazer merengue, que foi a cobertura que eu fiz no bolo de ontem, claras e açúcar. Para fazer massa de bolo, com isso aqui a gente faz uma infinidade de tipos de massa de bolo. Com gordura, sem gordura, com manteiga líquida, com leite, sem leite, com creme de leite, sem creme de leite. Nossa, com isso aqui se faz muita massa de bolo, tá? E recheios, né? Então a gente consegue fazer recheios com leite, com creme de leite, com gordura, com ovos, com açúcar, com trigo. Tudo isso aqui também vai nos recheios, tá? E como eu falei antes, podendo saborizar daí com frutas da estação, da cidade, com oleaginosas, uma infinidade de saborizações, chocolates, tá? A margarina é mais saudável? Não, acho que você entendeu errado. Não falei isso. Tá bom? Então vamos lá. Processo de bateção ou mixagem. Ótima explicação. Anotando tudo, meu aniversário está chegando e vou me arriscar a fazer o meu próprio bolo. Sim, Patrícia, segunda-feira vai começar o curso e lá no curso vocês vão aprender passo a passo a fazer o bolo do início ao fim. Então se prepara para fazer o teu bolo de aniversário, tá? Tá bom? Obrigada, Ednólia. Então tá, gente, vamos lá. Vamos fazer o nosso pinheirinho de suspiro. Vamos fazer o nosso pinheirinho de suspiro. Deixa eu pegar aqui a batedeira. E pasmem, que a mesma receita de ontem é a de hoje. Olha só, que incrível, né, gente? Que incrível que é um merengue. Com o merengue é claras e açúcar, certo? Com o merengue, nós fizemos ontem a cobertura do nosso bolo. Com o merengue, adicionando manteiga, nós fazemos buttercream. Com o merengue, adicionando nada. Com o merengue, assando no forno, nós fazemos suspiro. Então, o merengue é tudo de bom. O merengue é a base do meu pão de ló também. Então, merengue é vida. De ter que saber fazer merengue, tá? Então, vamos lá. Vamos lá fazer o nosso merengue. Deixa eu pegar essa daqui. Lá, eu sujei. Prof, não pude assistir a aula de ontem. Marisa, se você vai lá no grupo do WhatsApp, ou na comunidade do Facebook, lá tem o link da aula de ontem, tá? Daí, se você quiser assistir, vai lá e assiste para não perder, porque essa
A aula de ontem não ficou publicada, tá? Ela não ficou disponível para todos. Pegar a balança. Não é incrível, gente, que é a mesma receita de ontem? Então, vamos lá. Só que hoje eu vou fazer menos. Deixa eu pegar aqui para pôr a minha gema. Hoje eu vou fazer menos, mas eu vou passar aqui para vocês a medida que eu vou fazer, porque não preciso de muito. Olha só, quando o ovo é fresco, ele é denso, ele não é molengão, tá? 36. Ó, 2 claras. Vou fazer com 2 claras hoje, tá? E ontem eu fiz com 3, né? Hoje vai ser com 2 claras. Deu 66 gramas de claras. 66 gramas de claras. Só que para hoje eu não preciso fazer o banho-maria. Pitada de sal. Vocês nunca mais vão esquecer da pitada de sal, né? Hã? Tô certa disso? Jana, como você aproveita as gemas? Ah, isso não é problema, fatia com bolo. Porque as gemas eu uso nos recheios, nos cremes, né? Recheio de bolo, creme. Eu uso em brigadeiros, eu uso mais o quê? Gema, não, na verdade, aqui geralmente não sobra nada, sabe? A clara eu uso nos buttercream, nos suspiros, a gema eu uso nos cremes, nos brigadeiros, dá tudo certo. E vocês podem congelar, né? Também dá para congelar, né? Dá para congelar a clara sozinha e a gema sozinha. Então, caso vocês não tenham utilidade, é só congelar. Eu tenho ali no freezer uns potes de gema congeladas. Aí aqui saiu uma sujeirinha dentro do meu ovo. Deu, consegui tirar. Certo? O salzinho eu já coloquei, né? E agora, boa tarde. Como faço para me inscrever e entrar no grupo? Entra na bio do meu perfil do Instagram. Vai lá no meu perfil do Instagram, tem um link. Lá você entra no link, se inscreve com o teu e-mail. E em seguida você entra no grupo do WhatsApp, tá? Isso, fechou. Ó, vou colocar bater aqui, ó. Só claras e sal, tá? E enquanto bate aqui, eu vou pesar o açúcar. Muito simples, gente. Então, agora... Quanto foi de clara? 2 claras, 66 gramas. Dá para fazer 15 ovos com as gemas? Dá sim. Dá pra fazer. Chuchuzinho, né, gente? Não tô conseguindo entrar no grupo, aparece algo estranho. Alana, me manda uma mensagem no Instagram e daí eu te mando o link do grupo lá, tá bom? Deve estar tudo certo lá. Me manda uma mensagem, a gente conversa. Deixa eu só continuar aqui. Já respondo aqui, tá? Olha só, aí, gente, quando a clara, ela fica assim, ó. Quando ela espuma, nós começamos a colocar o açúcar. Virou uma espuma, a gente começa a colocar o açúcar. Agora aqui, quando tá começando a chover. Ó, coloca o açúcar aos poucos, vai despejando, tá? Depois eu respondo as dúvidas aqui. Deixa a clara incorporar e a gente coloca mais.
Então, gente, como faço para congelar a gema? A clara, você só coloca no potinho e congela, não precisa fazer nada, tá? A gema tem que adicionar uma parte de sal ou açúcar na gema para poder congelar, tá? Só que agora eu não lembro a quantidade. Eu já postei no meu perfil. Depois eu posto no story a quantidade, tá? Então a gema, ela não pode ser congelada sozinha. Eu já testei. Quando descongela a gema sozinha, ela fica toda... fica com uma textura muito estranha, tá? Então tem que sempre colocar um aditivo junto, que seria sal ou açúcar. E tem uma quantidade para o sal e uma quantidade para o açúcar. Então depois eu coloco no story para vocês a quantidade, tá bom? Pronto, quanto tempo posso congelar as gemas ou as claras? E quando vou usar elas, deixa na temperatura ambiente? Manji, você pode congelar as claras ou gemas por até 90 dias, dependendo da temperatura do seu freezer. Então, assim, ó, se for um freezer de geladeira, igual esse meu aqui, que é um freezer com refrigerador dentro da geladeira, vou colocar o limão, tá? É, esse limão tá sem suco. Não. Vou pegar outro. Aí, pessoal. Esse limão aqui tem semente, o outro não tinha. Esse tem semente. Aí eu tenho que fazer aqui na peneira. Limão duro. Aqui esse aqui é limão siciliano verde, ó. Aí ele é muito duro para apertar. Só finalizar aqui e eu volto a falar com vocês, tá? Senão tem que falar muito alto. Ó, não tá bom ainda. Vou bater mais um pouquinho. Porque para ontem, como era na cobertura do bolo, eu bati um pouco menos mesmo. Mas para hoje, que é para bicar e fazer ponto de bico, então eu tenho que deixar mais firme, tá? Enquanto isso... Vamos ver se já tá pronto. Agora sim. Agora tá bem firme, olha só, gente. Bem firme, tá? Beleza? Esse é o pontinho, tá? Quantos dias... Ó, quem me passou pergunta aqui que eu não respondi, manda de novo, fazendo favor, tá? Quanto de açúcar, gente? Se de claras foi 66, de açúcar é o dobro. Então, de açúcar foi 132, tá? É sempre o dobro de açúcar. Agora, eu acho que tem perguntas aqui também. Ah, então quanto tempo congelar? Gente, depende da temperatura do freezer ou do congelador, tá? Então, se for um congeladorzinho de geladeira, igual tem aqui, é 10 dias só. Se for um freezer daqueles que congela para valer,
que pega menos 18 graus, aí são 90 dias, tá? Então, o mais importante é prestar atenção na temperatura do freezer. Para descongelar é assim, ó, tirou do freezer e deixou na geladeira de um dia para o outro e depois você pode utilizar normalmente, tá? Se for temperatura ambiente, você tira da geladeira, espera pegar a temperatura ambiente e utiliza, tá? Podemos realmente usar a gema no brigadeiro? Tenho dúvidas sobre isso. Qual a diferença faz? Eu uso gema no brigadeiro, Patrícia, e eu gosto muito, tá? O brigadeiro não cristaliza tão logo, então ele contribui para sabor, textura. É ótimo. Vai ficar gravada a live? Não, não vai ficar gravada. Por hoje não, pelo menos. Jana, precisa colocar filme plástico sobre as gemas ou claras para congelar? Não precisa. Pode só colocar num potinho e tampar, já tá legal, tá? O limão é para saborizar ou tem função? Tem função. Ele é para saborizar também, mas ele também tem função. Ele tem função de deixar o nosso merengue, o merengue fica mais brilhoso, mais branquinho e mais firme com o limão, tá? O limão, como ele é um ingrediente ácido, ele baixa o pH do merengue. E quando ele baixa o pH do merengue, ele faz as proteínas da clara coagularem melhor e mais rápido. Por isso que ele deixa o nosso merengue mais bonito. Então, e ele dá sabor também. Então, é as duas funções mesmo. Sabor e estrutura aqui do merengue. Eu não faço merengue sem limão. Ontem eu coloquei, hoje eu coloquei. É tudo de bom. Mas dá para fazer sem também, tá? Dá para fazer sem também. Quem não tiver limão, pode fazer sem que vai dar certo, mas com limão fica melhor. Ah, esqueci de falar que é o bico pétala, né? Ó, então eu coloquei o merengue aqui. Então aqui eu fiz 66 de claras e 132 de açúcar. Espremi um limãozinho, né? E o bico pétala é esse bico aqui, ó. Só que o bico pétala, ele pode ser reto ou curvado. Esse meu é curvado, mas eu gosto mais do reto até. Só que eu não tenho do reto grande, tá? O que é o bico pétala? Ele é uma ponta mais grossa e uma ponta mais fina. Só isso. E aí a gente deixa a ponta fina para cima. Então, olha só, preste atenção aqui que eu vou fazer. Ponta grossa encosta aqui na forma, tá? E a fina para cima. O bico ele tem que ficar reto com a forma, não deitado para cá nem para cá, certo? Então, eu vou fazer um aqui, ó. Tá? E aí, o palitinho, né? Pode ser palito de plástico, pode ser palito de papel, tanto faz, tá? Aqui eu vou usar esse de plástico transparente, porque ele é legal, porque aí a gente coloca no bolo e não aparece, porque ele é transparente, né? Então aqui a gente pode colocar o palitinho aqui em cima, ou antes mesmo colocar o palito aqui dentro do pinheirinho, ó, tá? Tá bom, gente? Aí, nos meus pinheirinhos, não sei se vocês repararam que ele é mais gordinho, ele é mais cheinho. O que eu fiz? Eu fiz 2 camadas de glacê. Deixa eu colocar aqui, colar melhor o meu palito. Eu fiz 2 camadas. Então, eu fiz uma embaixo e depois eu vim e fiz mais uma aqui em cima, ó. Pra ele ficar mais gordinho. Ó, tá bom? Deu para ver bem como eu fiz, gente? Deu para compreender? Deu para pegar? Me digam, tá? Agora aqui, nesse lado aqui, vou fazer mais um. E aí podemos fazer tamanhos variados, né? Que eu gosto bastante.
Gosto de fazer uns mais compridos, mais altos, mais baixinhos, né? Mais estreito, mais largo. Aqui eu vou fazer, então, um mais compridinho. Porque aí, depende da decoração do bolo, aí vocês vão escolher qual fica melhor no caso de vocês, né? No caso do bolo de cada uma. Como vocês preferem e tudo mais. Aqui vou fazer, então, no de baixo, na camada de cima, eu capricho mais no bicado, né? Ó, tá? Fica fofo, né? Pode assar com o canudo? Pode sim. Tá bom? A Carla tá aqui me elogiando, mas eu quero aproveitar e já elogiar os bolos dela, porque a Carla faz bolos lindíssimos só com merengue. Eu acho incrível. Incrível que ela faz um alisamento perfeito, um bicado perfeito, tudo com merengue, tá, Carla? Que eu não conseguiria fazer bolos assim como você faz com merengue. Então, você, olha, manda muito bem no merengue. Tá bom, gente? Vamos fazer mais, então, aqui. Tá dando para compreender como que é aqui o movimento do pinheiro? Lá no YouTube ficou meio longe, né? Posso tingir esse glacê? Pode. Pode tingir o glacê de verde, pode fazer tonalidades de verde, tá? Pode, depois de assado, pode pintar com o borrifador, pode fazer aquele espirrado de dourado, igual eu fiz no meu. Pode fazer glitter depois de assado também, tá? Isso aí, a receita tá ok. Precisa de um palito específico por causa do forno? Não. Não, tá? Pode ser qualquer palito, porque no forno é 100 graus. Então, para 100 graus, qualquer palito, pelo menos até hoje, que eu usei, deu certo. De madeira, de bambu, de plástico, de papel. Qualquer palito que eu usei até agora deu certo, tá bom? Eu tô preocupada que o YouTube não conseguiu pegar aqui eu fazendo. Vocês podem me dizer? Pode colocar algo que fica com outra cor? Corante em gel, tá? Corante em gel eu uso, tá, gente? Corante em gel, vocês podem fazer. Eu não sou muito do corante, vocês já devem ter percebido, né? Então eu uso o mínimo possível. Eu uso também, mas tento usar pouco, né? Então, por isso que eu não uso tanto, mas vocês podem usar. Eu quero fazer aqui. Olha só, gente, deixa eu segurar aqui, ó. Vou segurar aqui para fazer, tá? Então, o bico, ele vai aqui, ó, encostado na forma, a parte gordinha do bico para baixo e a fina para cima. E aí é só fazer de lá para cá, no formato desejado. Vou fazer um pequenininho aqui. Aí coloca o palitinho aqui. Se quiser, dá para colocar o palito antes também, para fazer mais fino, né? E aí eu venho aqui em cima fazendo mais uma camadinha. Tá? Acho que agora deu para ver melhor, né? Tá bom? Agora aqui com esse restante de merengue, esse aqui eu vou assar assim. Deixa eu ver aqui. Vou pegar outra forma aqui para mim. Naquele ali, eu usei a folha de teflon, né? Nesse aqui eu vou usar esse tapete de silicone, que também funciona bem para vocês verem, tá? E aqui eu vou fazer os pinheiros sem palito. Que aí com palito coloca em cima do bolo, sem palito coloca na frente do bolo, ao redor do bolo. Fica bem legal, tá? Quanto tempo precisa deixar no forno, Amélia? Fica em torno de 2 horas no forno a 100 graus, tá, gente? Pode anotar isso aí também.
Qual o seu perfil do Instagram? Vou escrever aqui. Vai lá, que eu postei as fotos do bolo de ontem, do pinheiro. Vai lá me seguir. Eu vou passar aquela informação do congelamento da gema. Tá bom? No caso do forno, é preciso deixar entreaberto? Depende do forno, tá? O meu aqui não precisa deixar entreaberto, porque ele tem a temperatura de 100 graus e 100 graus dá tudo certo. Aí, como que vocês vão fazer no forno de vocês? Vocês vão colocar o suspirinho lá para assar. Se ele entrar branco, ele tem que sair branco. Se ele entrar branco e sair bege, é porque o forno está muito quente. Se ele entrar branco e sair preto, é porque vocês queimaram o suspiro. Tá? Então, o suspiro ele tem que entrar branco e sair branco. E cada forno é um forno. Vocês vão ter que colocar ali no forno e testar. Se vocês colocarem na temperatura mínima do forno de vocês e o suspiro continuar não saindo branco, aí vai ter que deixar a porta entreaberta, como a Patrícia falou. Tá bom? É assim. Alguém passa a receita? 60, aqui eu fiz pouquinho, tá? Eu fiz pouco, eu fiz 2 claras só. 66 de claras, 132 de açúcar e meio limão espremido. Eu usei um limão inteiro, mas é porque o meu limão tinha pouco suco. Meio limão já é suficiente, tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui eu vou fazer aqui uns maiores para colocar na frente do bolo. Eu tenho eles ali prontos para mostrar para vocês. Mas esses aqui que eu tenho prontos, eles já são de um tempão, tá? Só para vocês verem como ele aguenta bem, tá bom? Vou fazer mais um aqui. E vocês podem fazer outros formatos de suspiro, né, gente? Já fiz, eu tenho alunas e eu também já fiz muito bolo decorado com suspiro. Vocês podem fazer o redondinho, aquele caracol, vocês podem fazer gotinhas, vocês podem fazer inúmeras coisas. Eu já fiz até galinha pintadinha de suspiro. Ficou coisa mais linda, perfeito, perfeito. Se eu achar a foto, eu vou mostrar para vocês, porque ficou realmente muito lindo. Nossa, eu já fiz muita coisa de suspiro, tava lembrando agora. Acho que eu vou colocar as fotos em algum lugar para vocês verem. E fora que dá para rechear, né? Isso aqui também dá para rechear, tá? Dá para rechear. É maravilhoso o suspiro. Vocês não têm ideia. Acho que dá para fazer mais um ainda. Um pequenininho. Uns pequenininhos assim. Deu. Chega. Ó. Tá? Vou deixar aqui para colocar assar. Eu quero mostrar para vocês aqueles que eu tenho. Onde é que tá? Aqui. Os prontinhos que eu tenho aqui. Eles já estão aqui guardados, já faz umas 2, 3 semanas, eu acho. Peraí que meu vídeo pausou. Eles... Voltou, né? Eles já estão aqui guardados umas 2, 3 semanas, tá? Já fiz cenoura para Páscoa, isso aí. Você, no caso, forno elétrico, isso mesmo, forno elétrico, gente. Se for forno a gás, aí tem que deixar a porta entreaberta, tá? É porque eu não uso forno a gás aqui. Então, não gosto muito, porque ele não é muito preciso, né? Mas quem tem forno a gás deixa a porta entreaberta, tá? Porque ele é muito quente. Jana, dá uma dica de recheio de suspiro, Nutella. Sinto muito lhes dizer, mas fica muito bom Nutella com suspiro, tá? Não fica enjoativo, juro para vocês, é o melhor recheio para suspiro. Mas pode rechear também com ganaches, com doce de leite, com brigadeiros, tá bom? O limão entra quando tá batendo, tá? Quando tá batendo entra o limão. Olha aqui, gente, esses aqui são os suspiros que eu já fiz há um tempão, ó. Olha que lindos. Então, eles têm uma ótima durabilidade. Vocês podem fazer com antecedência
e guardar numa caixa bem embaladinho e depois pro Natal já tá tudo pronto, tá? Ó, aqui tem outros de palitos que eu fiz. Tá? Dá também para fazer eles embrulhadinhos, um para um, e dar de presente, assim, para lembrancinhas e tudo mais. Tá? Maiores, menores, bem legal. Já que o meu bolo tá aqui, vou mostrar aqui para vocês o bolo de ontem. Alguém tem mais perguntas? Já manda aqui que eu já vou encerrar a live, tá? Manda ver. Ó, o bolo de ontem. Como é que ficou, né? E assim, ó, vocês podem... Ontem eu esqueci de mostrar, né? Mas seria assim a decoração com o pinheiro na frente, ó. Ó, daí não colocaria em cima, né? Colocaria só na frente do bolo. Em cima não, senão é demais. Fica demais, tá bom? Fica lindo também, né? Esses aqui são... Ontem eu coloquei esse dourado, né? Nos pinheiros. Fica legal também dar uma iluminação. Tá bom, gente? Quanto tempo de validade? A validade depende de como vocês vão armazenar, tá? Se vocês guardarem ele bem embaladinho, que não pegar umidade, vai longe. Tá? Os confeitos, coloca depois? Depende. Se você quiser colocar confeitos que grudem no suspiro, é agora. Esses douradinhos aqui eu pintei depois de assado, depois de seco. Mas se quiserem colocar miçangas, bolinhas, confeitos em geral, coloca agora, tá? Tem uns confeitos lindos, né? Vocês podem usar confeitos dourados, prateados e colocar aqui, que vai ficar lindíssimo. Isso, obrigada, Mangi. Não, é açúcar refinado, tá, gente? Então tá, pessoal. Vou encerrar, que eu tô tentando controlar um pouco a voz, mas tá difícil. Ai. Esse aqui eu tirei dali da frente. Deixa eu tirar ele daqui. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Perguntas mais? Não. Então tá bom. Dá sim, rosa recheada dá super. Já fiz rosa recheada muito. E dá para vender só rosa recheada sozinha no pacote, né? Recheada com Nutella. Maravilhoso. É muito bom. Tá bom? Obrigada, gente.